No vídeo anterior eu mostrei a aplicação em Assembly, né, do botão que você pressiona ele acende o LED. Mas antes eu tinha feito essa aplicação aqui em Bare Metal C. Então basicamente, né, se você ver aqui, você está participando de uma série para Assembly, mas está 2 em 1 aí, né? Levando aí um Bare Metal C. Por que isso, né? Porque, como eu disse, eu vou abrir aqui aquela aplicação, a mesma aplicação, mas Bare Metal em C, né? 2 vídeos anteriores é essa aplicação. Então, por que isso, né? Eu faço porque, assim, já disse em Bare Metal C, eu já estou com um nível de abstração bem baixo ainda, mas não é Assembly. Mas qual é o recurso aqui que nem... Quando eu fiz essa aplicação, o que eu posso fazer aqui? Né? Deixa eu rodar aqui, fazer o build. Vou depurar ela aqui, vou fazer o debugging nela. O que eu fiz aqui, na verdade, o que vocês podem fazer, por isso que é muito interessante aqui, por isso que eu já estou dizendo aí, já disse em alguns vídeos anteriores, aqui é ensinar a pescar, que não é dar tudo de mão beijada, tá? Porque a vida não é assim, né? E não tem, né? Eu faço isso de bom agrado aí, né? Tenho isso aqui não depende disso. Faço com uma boa intenção para ajudar, eu também estudando e para ajudar outras pessoas, mas é ensinar a pescar, não é ficar dando tudo de mão beijada, né? Então, por que o intuito também desse Bare Metal, né? É o 2 em 1 aí, mas qual que é a intenção? Quando eu fiz essa aplicação aqui, que depois agora no vídeo anterior eu fiz a versão em Assembly, eu posso olhar alguns pulos do gato, que nem... Eu tenho a ferramenta também aqui do Disassembly, né? Que eu já tinha habilitado aqui, né? Você vem aqui em Windows, você vem em Show View, Disassembly, ele mostra o Assembly aqui, então Disassembly. Então, aqui eu mostro trechos aqui, né? Ele mostra aqui, ó, a parte do programa, né, onde, que nem estou parado aqui, né, como eu já mostrei. Pulei aqui. Olha onde está parado aqui, né? Está parado aqui para eu setar lá o RCC, setar o bit da GPIO, liberar o clock para GPIO C e A. Então aqui, somente essa linha aqui em Bare Metal em C, eu tenho essas 5 linhas aqui em Assembly, né? Conforme eu fiz, né? Pode ver, ele é muito parecido com o que foi feito lá. Apenas ele faz umas outras jogadas com outros registradores. Mas onde que eu quero mostrar para vocês? Onde você pode ver? Quando eu chego aqui, ó, eu vou conduzir o programa aqui. Eu queria avaliar, porque os compiladores são feitos por especialistas, né? O pessoal da ARM, né? Então, não é brincadeira, é gente, né, com muito conhecimento. Então, quando o cara chega aqui, olha, ele chega nessa parte que vai fazer o desvio condicional lá, o que eu vi que ele usou aqui? Ele usou o compare, tá vendo? Ele usou o end e o compare. Foi aí que eu falei, bom, beleza, vou usar também na minha aplicação essa alternativa. A gente pode fazer de várias formas, como eu disse, mas existem as formas enxutas, as formas mais indicadas, e nada melhor que pegar a jogada de quem faz. Então, o que a gente pode fazer com o Bare Metal em C? A gente dá uma olhada muito aqui no Disassembly, qual é a jogada que o compilador, né, que o processo aqui de compilar, de fazer o build com a parte do Assembly, quando ele monta o Assembly, como que ele montou, quais são os recursos que ele utilizou. Então eu acabei usando o mesmo porque eu vi isso aqui, né? Ok? Olha, a jogada aqui é a mesma que eu fiz lá, só usei registradores diferentes, então apliquei o mesmo. Então, por que ele faz essa jogada aqui? A gente pode vir aqui. Primeiramente, eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui, sobre os registradores, né? Apesar que quando eu fiz em Bare Metal, no último vídeo sobre o Assembly, eu já passei os registradores e não falei aqui da onde eu tirei. Já tá meio exaustivo, mas eu venho aqui no Reference Manual, eu tenho aqui na parte 38, eu tenho aqui o meu mapa de memória, né? Então ele mostra lá os endereços base da GPIO-C, da GPIO-A, foi daí que eu tirei lá no programa, ok? E mesmo agora quando eu fui mexer lá na GPIO, o 102, eu vou no RCC, que eu vou mexer no RCC, aí eu venho naquele bit enable, né? Que é quando eu habilito o clock. Então só repetindo, né? Porque eu já fiz isso várias vezes, então enable
Clock Enable, mas eu já pulei um aqui, ó. É esse aqui. Então esse é o endereço lá, ó, o offset, eu pego a base desse RCC e esse é o deslocamento. Então eu tenho que setar o bit 2 elevado a 0 e o bit 2 elevado a 2 para liberar o clock. Então só reforçando isso. E lá para GPIO AA, que a gente pegou a A, né? Então eu usei mais dois registros novos, que é o input date, né? Passou aqui, ó. Da porta, deixa eu ver o input date. Ó, esse é o output date que eu já usava para escrever no LED, na PC13, mas usei esse registro agora, então tem aqui o deslocamento dele conforme a base lá, pra vocês confirmar na aplicação. E depois eu usei mais aquele outro que é para setar, é esse aqui, ó, o pull up, pull down register, né? Então o bit 0 e o bit 1 que é envolvido aqui com o pino A, né? O PA0. Então porque ele fala, ó, para ser um pull up, então o bit 2 elevado a 0 é em 1 e o bit 2 elevado a 1 é 0. Então, só reforçando que eu trouxe daqui, né? Como já tenho reforçado bastante. Outra coisa que eu estava vendo, então nós usamos aqui, eu usei aquela função compare, né? Então na aplicação aqui, ó, na aplicação ele usou uma end compare e fez um branch. Como ele compara com 0, se for igual a 0, o resultado ele vai pular, né, igual eu fiz lá, né? Então é isso que ele está jogando. Não é porque que ele usa o compare. Vamos dar uma olhada aqui na instrução. Agora eu peguei o manual de programação, né? A gente tem ele aqui na página 50, aqui, olha. Eu tenho aqui a tabela das funções. Então eu quero ver aquela função compare, né? Primeiro lá também eu uso um B, que é um branch, né? Ele pro rótulo, né? Quando eu pulo lá pro loop, é um incondicional. Então ele é esse aqui, ó, esse B. Então você pode ir lá na página 142 e ler um pouquinho mais da instrução. Então ela faz um salto incondicional. Agora, quando eu uso aquele compare, olha lá, o CMP compare, olha assim, ó, ele afeta os flags, né? Por isso que é um desvio condicional. Ele afeta os flags. Então, deixa eu pegar aqui essa página, o que fala dele aqui, ó. Vou pegar o link aqui, ó. Então aqui, nesse item ele vai falar sobre o compare e o compare negativo. Então a gente está falando do compare. Primeiro, qual é a sintaxe dele? Ele é o registrador, vírgula, um operando. Igual a gente colocou lá. Então eu comparei o resultado do registrador com 0 lá, né? Então aqui o que ele tá dizendo aqui, ó? Então essa instrução ela compara o valor do registro com um operando, né? Então os flags de condição são atualizados. O resultado, né, da comparação afeta os flags, que está dizendo. Mas não escreve para o registrador. Isso que é interessante, por isso que ele usa. Eu não preciso fazer uma operação que afeta, né? Podia subtrair, ver se é 0, né? Essas coisas. Mas aí eu estou afetando. Eu apenas comparo o valor do registrador com um dado, que ali no caso é 0. Então, mas eu não afeto o valor do registrador. Isso é interessante, tá? Então eu faço um desvio condicional sem afetar. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, boa parte dessas instruções em assembly que foi utilizado aqui, não tem como, foi o que eu utilizei lá. Eu apenas estou mostrando que eu peguei essa jogada aqui. Então, é muito interessante. Nós vamos fazer bastante coisas em Bare Metal C para ver um pouco isso aqui, como é que funciona, né? Como é que o compilador traduz isso para assembly, qual é a melhor jogada, o que ele usa, quais são os recursos. Então isso é interessante, é um recurso importante que a gente pode estar sempre usando. Eu posso querer depois criar um exemplo, algumas funções, eu chamar algumas funçõezinhas simples e ver como que eu posso trabalhar com funções em assembly também, como que isso acontece aqui no cenário da linguagem assembly, próximo aqui de uma linguagem com origem numa linguagem bare metal em C. Então assim, estou mostrando só os recursos que temos nas mãos e é o que eu tenho usado aqui também, para não ficar apenas copiando de alguns que já fizeram alguma coisa na internet, que também pegou de outros, fica aquela coisa. Mas eu tô me baseando aqui, olhando um pouco no processo do build ali, quando ele faz o disassembly, qual é a jogada que ele fez, porque nada melhor de ver, de analisar o recurso que eles utilizaram com o próprio pessoal da ARM aqui, o pessoal da GNU, né? Então,
Agradeço a atenção. Esse vídeo é mais para dar esse toque do que a gente pode fazer. O Bare Metal vem aí o 2 em 1, né? O que a gente pode fazer em Bare Metal, mas já na verdade de olho ali, né? De olho no Assembly, ok? Agradeço a atenção, obrigado.